Custo variável e análise de CVL. A nossa equipe é composta por Bianca Rodrigues, Felipe Dourado, Gabriele Silva e Laís Bianca. A primeira pergunta que devemos fazer é: o que são custos? Os custos de negócio são todos os gastos ligados diretamente à produção dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Por isso, os custos fazem parte do dia a dia de qualquer empreendimento, independentemente do porte ou tipo societário. Os custos podem ser fixos ou variáveis. Custo variável. O que são custos variáveis? Custos variáveis é um gasto que varia de acordo com a quantidade de produtos ou serviços vendidos. Se a empresa vender mais, portanto, os custos variáveis aumentam e vice-versa. Alguns exemplos: matérias-primas, embalagens, combustível e mão de obra temporária. Custo fixo e variável. Como fazemos para saber qual é qual? Às vezes pode ficar difícil entender se um custo é fixo ou variável, e quando isso acontecer, basta se perguntar: se eu vender mais, vou ter de gastar mais com isso? Se a resposta for sim, é um custo variável. Se a resposta for não, é um custo fixo. Uma pessoa que trabalha como cabeleireira, por exemplo, pode ficar em dúvida se o produto de beleza, como shampoo e condicionador, entram como custo fixo ou variável. Afinal, é uma compra frequente, mas que varia de acordo com a quantidade de clientes que ela atende. Ou seja, se ela tiver que responder se gastaria mais com produtos de beleza, caso atendesse mais clientes, a resposta seria sim. Quanto mais cabelos para lavar, mais shampoo e condicionador ela vai usar. Por isso, esse gasto entra como um custo variável. Por outro lado, se ela precisar comprar um equipamento para atender seus clientes, como um secador ou máquina de cortar cabelos, será que isso entra como um custo fixo ou variável? Como este não é um gasto que varia de acordo com a quantidade de cliente atendido, ele é contabilizado como custo fixo. Para a empresa ter o controle de suas receitas e de suas vendas, um dos pontos que ela deve levar em consideração é o valor do custo variável dos seus produtos. Para achar esse cálculo, é bem simples. Basta multiplicar a quantidade do seu produto vezes o valor unitário dele. No nosso exemplo, a loja Blusões Variedades vende em média 500 camisetas ao mês pelo preço de R$ 25. Para ela achar o custo variável, multiplicou a quantidade de camisetas vezes o valor, 500 vezes 25. Logo, a média de custo variável da loja Blusões Variedades é de R$ 12.500. E qual a relação do meu custo variável e das minhas vendas? Bom, elas são consideradas diretamente proporcionais, pois quando suas vendas crescem, seus custos variáveis também aumentarão. Mas cuidado! Se seu custo variável estiver maior que suas vendas, pode ser que sua empresa esteja passando por um déficit financeiro. E uma possível solução seja uma avaliação da saúde financeira da sua empresa e a elaboração de estratégias para o aumento de suas vendas. Bem, iremos agora apresentar a análise de custo, volume e lucro, ou análise de CVL. O que seria essa análise? Ela é conhecida como uma das ferramentas mais eficientes para auxiliar a gestão em seu processo decisório sobre variáveis financeiras, econômicas e patrimoniais, sendo reconhecida como uma das melhores ferramentas para auxiliar a gestão em decisões sobre negócio, podendo indicar impactos negativos no resultado ou expansão deles. Podemos citar como exemplo: quais características serão adicionadas a um produto existente, sendo essas escolhas dependentes de como forem tomadas, podem afetar os preços de venda, os custos variáveis por unidade, os custos fixos, a unidade vendida e o lucro operacional. Bem, a análise CVL baseia-se na identificação do volume da atividade, onde a empresa não terá lucro ou prejuízo. E como é que feita essa identificação? Bem, a gente utiliza os tipos de análise do CVL, que é a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, alavancagem operacional e a margem de segurança. Bem, vamos começar falando pela margem de contribuição. O que ela é? Ela é o valor derivado da venda de uma unidade após terem seus custos e despesas variáveis deduzidos. A parcela de receita que resta após deduzir todos os custos variáveis é denominada margem de contribuição, que pode ser unitária ou total. O que significa quando ela é unitária?
quando a contribuição for oriunda da venda de uma única unidade de produto, e total quando for oriunda da venda de várias unidades de produto. Na tabela abaixo, a gente pode ver como é demonstrado a chegada à margem de contribuição. Bem, os custos variáveis do produto vendido vão diminuir da receita e as despesas também. Logo, a gente vai achar igual a margem de contribuição. Podemos também achar o seu cálculo em percentual, que vai ser a margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda vezes 100. Agora, a alavancagem operacional. A alavancagem operacional tem como a sensibilidade do lucro as movimentações na receita de venda, sendo definida como uma função dos custos fixos e contempla um grau de alteração na atual estrutura de custo de produção, substituindo custos fixos por variáveis, ou seja, enfatiza a incerteza do lucro operacional em relação à incerteza das vendas. A alavancagem operacional é uma referência utilizada para o gerenciamento dos gastos fixos, cuja otimização é obtida pelo aumento do volume. Podemos ver como ele é calculado. O grau de alavancagem operacional é igual a delta, porcentagem, lucro operacional e a delta porcentagem de vendas. Ou o grau de alavancagem operacional é igual a margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. A situação em que a empresa não apresenta lucro e nem prejuízo é conhecida como ponto de equilíbrio. Esse indicador permite estudar e definir diversos requisitos que são essenciais ao empreendimento, como a precificação dos produtos ou serviços, o volume de vendas e seus canais de distribuição, as possibilidades de investimento em práticas comerciais, em marketing, entre outros. Contudo, esse número deve ser apenas um balizador e não deve ser tomado como meta. O objetivo deve sempre ser atingir o lucro, ou seja, ultrapassar o ponto de equilíbrio. O cálculo desse indicador é fundamental para averiguar a saúde financeira de uma empresa. No entanto, se os valores forem abaixo da marca, significa que a receita obtida não foi o bastante para cobrir custos e despesas, prejudicando assim as finanças do empreendimento. Dentre as vantagens da utilização da ferramenta ponto de equilíbrio, temos a avaliação de desempenho através da margem de contribuição, ficar atento ao comportamento do mercado para alterar sempre que necessário o mix de produtos e planejar e controlar a produção e a venda. Existem 3 tipos de ponto de equilíbrio: o contábil, econômico e financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é o cálculo mais comum e o mais utilizado para análises por parte dos gestores de empresas. É aquele em que a margem de contribuição obtida pela venda de produtos é capaz de cobrir todos os custos e as despesas fixas de um período, não levando em consideração o custo de oportunidade de capital investido e juros de empréstimos. Normalmente, quando a empresa opera em seu ponto de equilíbrio contábil, o resultado econômico apresentado por ela é negativo. Ele é a representação simples do quociente resultado da divisão dos valores dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição unitária. Pode ser utilizado em situações de urgência, quando necessária uma tomada de decisão o mais rápida possível. Já o ponto de equilíbrio econômico é quando a margem de contribuição suporta também o custo de oportunidade do capital investido. Há o acréscimo de um valor de oportunidade, ou seja, um valor que pode ser investido e o empresário terá conhecimento de quanto poderá lucrar sobre essa quantia. A vantagem de realizar o cálculo do ponto de equilíbrio adicionando um custo de oportunidade é que o gestor poderá ter noção do quanto ele precisará vender para que seus gastos sejam supridos e qual será a sua margem de lucro. Por último, no ponto de equilíbrio financeiro, são considerados somente os gastos que geram desembolsos no período, desconsiderando a depreciação contida nos custos e nas despesas fixas, porém adicionando desembolsos com a amortização de empréstimos e o pagamento de juros. Dessa forma, a margem de contribuição dos produtos vendidos irá suportar os custos e despesas fixas sem a depreciação e mais a amortização e juros de empréstimos. São considerados gastos que representam um desembolso de dinheiro no caixa da empresa. Já as fórmulas de ponto de equilíbrio, temos o financeiro, que é igual a gastos fixos menos gastos não desembolsáveis, divididos pela margem de contribuição unitária. O contábil, que é igual a gastos fixos
divididos pela margem de contribuição unitária, e o econômico, que é os custos e despesas fixos mais custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição unitária. Neste exemplo, iremos utilizar o ponto de equilíbrio para descobrir o número de vendas que precisa ser feito numa loja de bolsas. Pegamos o custo fixo no valor de R$ 10.000 dividido pela subtração do preço de venda no valor de R$ 100 menos o custo variável no valor de R$ 50, que é igual ao ponto de equilíbrio no valor de 200. Ou seja, a empresa precisa vender 200 bolsas por mês para zerar as contas. A margem de segurança é o intervalo que a empresa tem para gerar lucro após atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, é a quantidade ou o percentual que as vendas poderiam cair sem que a empresa tivesse prejuízo. A margem de segurança é um indicador de alto valor informativo que pode ser apresentado de diversas formas, afirmando que podem ser formas quantitativas, sendo unidades físicas ou monetárias, ou em percentual, sendo as seguintes fórmulas utilizadas. A margem de segurança em reais igual a vendas efetivas menos vendas no ponto de equilíbrio. A margem de segurança unitária, que é igual a vendas efetivas unitárias menos vendas unitárias no ponto de equilíbrio. E, por último, a margem de segurança em porcentagem igual a margem de segurança dividido por vendas totais. E assim terminamos nossa apresentação e muito obrigado a todos que assistiram.